Você resolve repotenciar sua lancha. Quer colocar um motor com mais potência, aumentar a velocidade. Depois você descobre que arrumou uma baita dor de cabeça. A partir de uma velocidade, sua lancha começa a caturrar, a oscilar e parece que não vai mais parar. Ou de repente começa a navegar de lado. Descubra nesta apresentação por que isso acontece e como você pode resolver. Embarcações, conceitos básicos de propulsão. Eu sou Alessandro Barile, engenheiro naval e civil. Caso alguma imagem ou vídeo desta apresentação seja de sua autoria e você se sentir prejudicado, por favor me avise pelo e-mail barile@hotmail.com.br e eu retirarei imediatamente da minha apresentação. Antes de falar em instabilidade, vamos entender o que é estabilidade. Estabilidade é a habilidade da embarcação voltar à posição original após ser retirada da posição de equilíbrio. A embarcação rola para um bordo devido a ondas, vento e outro efeito externo. Dependendo da forma do casco e a posição vertical do centro de gravidade, aparece um binário entre o centro de empuxo e centro do peso, que retorna a embarcação à posição original. No caso de embarcações de alta velocidade, o assunto é muito mais complexo. A embarcação pode ser muito estável parada, mas tem instabilidade dinâmica a partir de determinada velocidade. Essa instabilidade dinâmica é função da velocidade, do peso e centro da embarcação, da forma do casco, forma e posições dos apêndices. O escoamento do fluido em volta do corpo em altas velocidades origina regiões de baixas e altas pressões, e estas geram ângulos de inclinação constantes ou oscilatórios nos três eixos, com frequência constante ou crescente. O movimento oscilatório é sempre precedido pelo movimento não oscilatório, com a velocidade um pouco abaixo. Podem romper a estrutura e pôr em risco a vida de passageiros e tripulantes. A instabilidade dinâmica aparece com translações e rotações nos três eixos. Porpoising, movimento de oscilação de afagem associado ao movimento vertical constante ou aumentando. Também pode haver afundamento da proa, bow diving. Movimento de rolamento de um bordo para outro bordo. Pode assumir uma banda permanente para um bordo, chine walking. Bow steering, guinada de proa e perda de direção. Savitsky, utilizando os resultados de dois cientistas, Day e Reg, propôs utilizar o gráfico ao lado para determinar o trim máximo ou trim crítico. Entra-se com o valor de raiz de CL beta sobre 2 e beta, onde CL beta é o coeficiente de sustentação hidrodinâmico e beta é o ângulo de pé de caverna. Encontra-se no gráfico o trim crítico, ou através das equações baseadas no próprio gráfico. Também podemos calcular o trim crítico por Angeli, que se baseia em cascos não prismáticos. Tomamos o menor dos dois valores e comparamos com o trim de operação. Vemos que a nossa embarcação, exemplo, não apresenta instabilidade longitudinal. A nossa embarcação, exemplo, apresenta o comprimento entre quinas, AP, que é a área projetada entre quinas, CAP, que é o centro da área AP, LCG, centro de gravidade da embarcação, e o volume deslocado. Com os valores do exemplo, calculamos a distância entre o centro da área projetada entre quinas e centro de gravidade, percentualmente em relação ao comprimento de quina. Calculamos a dimensional AP dividido pelo volume deslocado a 2/3. Plotamos esse ponto no gráfico e verificamos que ele se situa na área
com pouca probabilidade de instabilidade dinâmica transversal. Quais são as causas que podem originar instabilidades dinâmicas? Centro de gravidade muito a ré, instabilidade longitudinal. Centro de gravidade muito avante, instabilidade transversal. Como corrigir? Remanejar os pesos para avante ou para ré, ou ainda utilizar flap na popa, atendendo aos diagramas apresentados. Formas do casco com linhas do alto longitudinais com formas muito curvas, formando um fólio. Procurar formas mais lineares para as linhas do alto no projeto. A instabilidade aparece com menores velocidades, com curvaturas mais acentuadas. No caso de embarcação já construída, colocar aletas na proa. Defeitos na forma do casco apresentando cavidades ou protuberâncias. Reparar simplesmente. Apêndices. Formas e posição que provocam mudanças no escoamento do fluido na superfície do casco. Modificar a forma do apêndice ou posicioná-lo mais abaixo da posição atual. Superfícies de controle como o leme, ao serem defletidos, mudam o escoamento do fluido. No caso do leme, colocar uma aleta no topo. Sentido de rotação dos hélices. Modifica o escoamento na região da popa. No caso de bihélice, inverter o sentido de rotação. No caso de monohélice, modificar a posição do propulsor, mais para baixo ou mais para ré. Se com tudo isso não resolver, reduzir a velocidade. Muitas vezes uma pequena redução de velocidade resolve o problema. Deixo aqui a bibliografia para quem se interessar em aprofundar seus conhecimentos. Este trabalho tem a única intenção de apresentar a ciência que está por trás de projeto de embarcações e procedimentos de cálculo para formandos em engenharia, engenheiros navais e autodidatas, sem nenhuma pretensão acadêmica. Se gostaram, indiquem aos amigos e inscrevam-se no meu canal. Grazie!